Bom dia, galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar para vocês uma aula sobre as evidências da evolução, né? Evidências que mostram que as espécies estão sofrendo modificações ao longo dos anos. E aí, a primeira evidência que eu vou comentar com vocês são algumas evidências anatômicas. Quer dizer o quê? Que indivíduos diferentes, né, têm o mesmo ancestral, que se você observar anatomicamente, ou seja, na parte interior do corpo de alguns indivíduos diferentes, você vai ver que tem uma grande semelhança. Por exemplo, anatomicamente, né, as asas de uma galinha, a nadadeira de uma baleia, a pata de um cavalo, né, e o braço do homem, anatomicamente falando, todos esses indivíduos possuem a estrutura anatômica muito semelhante. Então, aí a gente vai ver que eles descendem de um mesmo ancestral. E aí a gente vai chegar nos termos, né, chamados órgãos homólogos e órgãos análogos. Os órgãos homólogos, eles são espécies diferentes, né? São espécies de animais diferentes, mas que anatomicamente eles são bem parecidos. Ou seja, isso quer dizer que eles tiveram a mesma origem embrionária. Como eu acabei de falar, o braço de um homem, a nadadeira da baleia, as asas da ave. Então, são espécies bem diferentes, né? Mas que têm a mesma origem embrionária. Por que a gente comprova isso? Porque anatomicamente todas essas espécies diferentes possuem grandes semelhanças na parte anatômica dos seus membros, né? Agora, o contrário são os órgãos análogos. Os órgãos análogos são aqueles que têm a mesma função, mas não têm nenhuma semelhança anatômica, né? Ou seja, eles não têm a mesma origem embrionária. Por exemplo, as asas dos insetos e as asas das aves, né? Elas têm a mesma função, né? De voar. São todas as duas estruturas são asas, mas não tem nenhuma semelhança embrionária. Elas não têm a mesma origem embrionária. Anatomicamente falando, são bem diferentes. Outros exemplos de órgãos análogos são as nadadeiras, né, da baleia e as nadadeiras de um peixe. Ambos servem para nadar, mas não têm a mesma origem embrionária. E também, falando de provas anatômicas, nós temos os órgãos vestigiais, né, que são órgãos que muitas vezes hoje, né, não tem função, atualmente não tem função específica, mas que já tiveram em algum momento da evolução da espécie, já tiveram uma função. Por exemplo, é o apêndice, né, que finalzinho do nosso intestino, que é o apêndice. Ele é um órgão vestigial, que hoje não tem função específica, mas os cientistas acreditam que em alguma fase, mas que em algum momento da evolução da espécie, teve função útil, né, e hoje não tem função nenhuma. Por exemplo, também o cóccix, né, que os cientistas acreditam que em algum momento da evolução do ser humano ele tinha uma função, mas hoje não serve para nada. Então, é mais um exemplo de órgão vestigial. Além das evidências embrionárias, além das evidências anatômicas, né, que são os órgãos homólogos, os órgãos análogos e os órgãos vestigiais, nós temos as evidências embrionárias. As evidências embrionárias são muito simples de entender. É só você observar os embriões de diferentes espécies. Por exemplo, os embriões de um peixe, um anfíbio, um réptil, uma ave e um mamífero. Em alguma fase do desenvolvimento desse embrião, eles têm grandes semelhanças. Então, quer dizer que eles têm um ancestral em comum, tá? Outro tipo de evidência da evolução das espécies são as evidências, além das evidências anatômicas, né, que eu falei, as evidências embrionárias.
nós também temos as evidências bioquímicas. Quer dizer o quê? Que em diferentes espécies você encontra substâncias semelhantes. Por exemplo, a tripsina é encontrada em várias espécies diferentes. A amilase, né, também é encontrado em espécies diferentes. Também, quando a gente fala de evidências bioquímicas, a gente também leva em consideração a semelhança entre o DNA, né, de espécies diferentes. E aí, nós também temos as evidências paleontológicas. As evidências paleontológicas estão relacionadas aos fósseis, né? E também a gente vai ver as semelhanças entre os fósseis encontrados, que são os vestígios e restos de animais já extintos, encontrados pelos paleontólogos, né? E os animais que nós temos hoje, os animais que vivem hoje. Aí também nós temos as evidências zoogeográficas, né? Que são as evidências que nós encontramos observando o contorno dos continentes. Essas evidências lembram da Pangeia, né? Uma teoria que os continentes do nosso planeta eram todos unidos numa única massa de terra, formando um único continente chamado Pangeia. E além do contorno dos continentes atuais, né, do formato atual dos continentes, a gente vai ver que o contorno deles se encaixa perfeitamente. Os cientistas já observaram questão de vegetação, questão de fósseis semelhantes encontrados em diferentes continentes, também espécies de animais e plantas encontrados em continentes diferentes. Então, estas provas reforçam essa teoria de que antigamente, há milhões de anos, os continentes eram todos unidos. Então, quando a gente fala de evolução da espécie, como é que uma espécie é formada? Uma espécie pode ser formada por vários motivos. E uma dessas possibilidades da formação de uma espécie é através do isolamento geográfico, né? Quando uma espécie é separada em 2 ou mais grupos por vários motivos. Falando do surgimento de uma nova espécie, a gente pode ter a formação de uma nova espécie através do isolamento geográfico, né? Quando indivíduos de uma mesma espécie são isolados, são separados, né? E depois de muito tempo isolados, começam a formação então, de uma nova espécie. Aqueles indivíduos, por exemplo, que foram para o lado A, vão se tornar uma espécie diferente dos indivíduos do lado B. E aí, quando há essa diferenciação por causa de mutações e várias outras, seleção natural e vários outros processos, se juntar o lado A com o lado B, não vai ser mais possível com que esses indivíduos se reproduzam. E não havendo mais essa possibilidade de reprodução, então nós temos aí 2 espécies diferentes, né? E por que esses indivíduos aí, por que então que essas espécies não podem mais se reproduzir, né? Por que elas são espécies diferentes? Lembrando que indivíduos de espécies diferentes não conseguem mais se reproduzir. O que acontece? Por que eles não podem mais se reproduzir? Porque a época de fertilidade é diferente, né? Porque o habitat desses indivíduos é diferente. Pode ser também porque o órgão reprodutor sofreu mutações e também não há o encaixe perfeito. E também porque o comportamento de corte desses indivíduos é diferente. E aí, mesmo se por causa, vamos imaginar assim, de um acidente, né, conseguir haver a cópula entre esses indivíduos de espécies diferentes, o indivíduo que nascer, se nascer, né, que muitas vezes depois da cópula desses indivíduos de espécies diferentes, o zigoto, ele não se desenvolve, então há um aborto, né, espontâneo da espécie, não vai nem se desenvolver o zigoto. Se o zigoto se desenvolver desses indivíduos de espécies diferentes, ele vai nascer híbrido, então ele vai nascer estéril, né? E se ainda ele nascer fértil, por muita sorte, os descendentes desse híbrido
vão ser estéreis, né? Vão ser inférteis. Então, cruzamento entre indivíduos de espécies diferentes não tem condições, né? Não ocorre, né? Senão a gente não vai ter a determinação desse termo espécie. Que para ser da mesma espécie, os indivíduos têm que conseguir se reproduzir e gerar descendentes férteis, tá? E para a gente terminar, eu vou acabar falando para vocês da irradiação adaptativa, que é quando indivíduos, né, de espécies diferentes habitam locais diferentes, mas têm um ancestral em comum, né? No caso que nós temos os mamíferos, né? Que nós temos mamíferos em vários ambientes da Terra, mas eles têm um ancestral em comum. E o contrário disso é quando animais semelhantes vivem no mesmo local, mas não têm ancestral em comum. Por exemplo, um tubarão e um peixe, né? Eles têm adaptações no corpo que os deixam semelhantes, mas eles não têm um ancestral em comum. Vou ficar por aqui e até a próxima.